Psicologia dos Sonhos, Sigmund Freud. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Capítulo 6. O desejo nos sonhos. Sem dúvida, o fato de os sonhos não serem nada além da realização de um desejo parecia estranho a todos nós, e isso não apenas por causa das contradições apresentadas pelos sonhos de ansiedade. Depois que as primeiras explicações analíticas nos ensinaram que por trás dos sonhos ocultam-se um significado e um valor psíquico, nem de longe estávamos preparados para esperar que esse significado fosse simples. Segundo a definição de Aristóteles, correta, mas insuficiente de tão concisa, o sonho é o pensamento que persiste durante o estado de sono, contanto que a pessoa durma. Considerando-se que durante o dia nossos pensamentos produzem uma gama tão variada de atos psíquicos, julgamentos, conclusões, contradições, expectativas, intenções, etc. Por que deveriam nossos pensamentos adormecidos serem obrigados a se restringirem apenas à produção de desejos? Não existem, pelo contrário, inúmeros sonhos que apresentam um ato psíquico diferente, em forma de sonho. Por exemplo, uma preocupação. E o sonho muito transparente do pai não é exatamente dessa natureza? Pelo clarão de luz que lhe incide sobre os olhos durante o sono, o pai chega à preocupada conclusão de que uma vela havia caído e poderia ter incendiado o cadáver. Ele transforma essa conclusão em sonho, investindo-a com uma situação dotada de significado e ocorrida no tempo presente. Qual é o papel que a realização do desejo desempenha neste sonho e do que devemos suspeitar? Da influência predominante do pensamento que continuou da vigília ou do pensamento incitado pela nova impressão sensorial? Todas essas considerações são justas e nos forçam a examinar mais profundamente o papel desempenhado nos sonhos pela realização do desejo e o significado dos pensamentos da vida de vigília que continuam durante o sono. Na verdade, a realização do desejo já nos induziu a separar os sonhos em dois grupos. Encontramos alguns sonhos que eram claramente a realização de desejos, e outros em que era impossível reconhecer a realização do desejo, e nos quais esse processo era a miúde disfarçado por todos os meios disponíveis. Nesta última categoria de sonhos, reconhecemos a influência da censura onírica. Os sonhos de desejos indisfarçados foram encontrados, sobretudo nas crianças, mas os sonhos de desejos sinceros e fugazes pareceram, enfatizo propositadamente essa palavra, ocorrer também em adultos. Podemos agora perguntar de onde se originam os desejos que se realizam nos sonhos. Mas a que oposição ou a que diversidade atribuímos esse de onde? Penso que se trata da oposição entre a vida cotidiana consciente e uma atividade psíquica que permanece inconsciente e que só se pode fazer notar durante a noite. Encontro, assim, uma possibilidade tríplice para a origem de um desejo. Na primeira origem possível, o desejo é despertado durante o dia, e devido a circunstâncias externas não encontra satisfação, restando assim para a noite um desejo reconhecido, mas não realizado. Na segunda possibilidade, o desejo pode vir à tona durante o dia, mas é rejeitado. Resta um desejo não realizado e reprimido. Ou na terceira possibilidade, o desejo pode não ter qualquer relação com a vida cotidiana e pertencer aos desejos que se originam durante a noite a partir da supressão.
Se seguirmos agora o nosso esquema do aparelho psíquico, poderemos localizar os desejos de primeira ordem no sistema pré-consciente. Poderemos presumir que os desejos de segunda ordem foram forçados a recuar do sistema pré-consciente para o sistema inconsciente, o único lugar em que conseguem continuar a existir, se tanto. Quanto aos sentimentos de desejo de terceira ordem, consideramos que são totalmente incapazes de deixar o sistema inconsciente. Isso suscita a questão de saber se os desejos que surgem dessas diferentes fontes têm o mesmo valor para o sonho e se têm o mesmo poder de incitar um sonho. Ao examinarmos os sonhos que temos à nossa disposição para responder a essa questão, somos imediatamente levados a acrescentar, como quarta fonte dos desejos oníricos, ou os verdadeiros estímulos ao desejo que surgem durante a noite, por exemplo, a sede e o desejo sexual. Torna-se então evidente que a fonte, origem dos desejos oníricos, não afeta sua capacidade de instigar um sonho. O fato de que um desejo reprimido durante o dia se afirma no sonho pode ser demonstrado por muitos exemplos. Mencionarei um sonho muito simples desse tipo. Uma jovem um tanto sarcástica, cuja amiga, alguns anos mais nova, acaba de ficar noiva, é indagada ao longo do dia por conhecidos se conhece o noivo e o que pensa dele. Ela responde apenas com elogios incondicionais, silenciando assim o seu próprio julgamento, pois na verdade o rapaz era uma pessoa das mais banais. Na noite seguinte, ela sonha que lhe fazem as mesmas perguntas e que ela responde com uma fórmula. Abre aspas. No caso de repetição de pedidos, bastará mencionar o número. Fecha aspas. Por fim, aprendemos por meio de numerosas análises que em todos os sonhos que foram sujeitos à distorção, o desejo brotou do inconsciente e não foi capaz de alcançar a percepção no estado de vigília. Destarte, todos os desejos parecem ter o mesmo valor e força para a formação dos sonhos. Neste momento, não sou capaz de provar que a situação seja de fato diferente, mas estou fortemente inclinado a presumir uma determinação mais rigorosa para o sonho de desejo. Os sonhos infantis não deixam dúvida de que um desejo não realizado durante o dia pode fazer as vezes de instigador do sonho. Mas não devemos nos esquecer de que, afinal de contas, é o desejo de uma criança, que é apenas um impulso de desejo com a intensidade típica das crianças. Tenho fortes dúvidas sobre se um desejo não realizado durante o dia teria força suficiente para criar um sonho em um adulto. Antes, parece-me que, à medida que aprendemos a controlar os nossos impulsos por meio da atividade intelectual, cada vez mais rejeitamos, por ser inútil, a formação ou retenção de desejos intensos que são tão naturais na infância. Nisso, de fato, pode haver variações individuais. Algumas pessoas conservam por mais tempo que outras o tipo infantil de processos psíquicos. As diferenças são as mesmas que encontramos no gradual declínio da imaginação visual, originalmente muito vívida nos primeiros anos de vida. Em geral, porém, sou da opinião de que os desejos não realizados do dia são insuficientes para produzir um sonho nos adultos. Admito prontamente que os instigadores de desejos originados no consciente contribuem para a incitação dos sonhos, mas provavelmente nada além disso. O sonho não teria origem se o desejo pré-consciente não fosse reforçado por outra fonte. Essa fonte é o inconsciente. Acredito que o desejo consciente só consegue ser um instigador de sonhos se conseguir despertar um desejo inconsciente de teor semelhante e dele obter reforço.
Seguindo as sugestões obtidas por meio da psicanálise das neuroses, acredito que esses desejos inconscientes estão sempre ativos, em alerta e prontos para a qualquer momento se expressarem, sempre que encontram oportunidade de se unir a uma emoção da vida consciente, e que transferem sua maior intensidade para a intensidade menor deste último. Portanto, pode parecer que apenas o desejo consciente foi realizado em um sonho. Mas uma ligeira peculiaridade na formação desse sonho nos colocará no caminho do poderoso aliado oriundo do inconsciente. Esses desejos sempre ativos e, por assim dizer, imortais do inconsciente fazem lembrar os lendários titãs que, desde tempos imemoriais, suportam o peso das maciças montanhas que um dia foram arremessadas por cima deles pelos deuses vitoriosos, e que ainda hoje, vez por outra, estremecem nos abalos resultantes das convulsões de seus poderosos membros. Afirmo que esses desejos encontrados na repressão são, em si, de origem infantil, como aprendemos com a investigação psicológica das neuroses. Eu gostaria, portanto, de retirar a opinião anteriormente expressa de que a origem dos desejos oníricos é irrelevante e substituí-la pela seguinte: o desejo, que é manifestado no sonho, tem de ser um desejo infantil. No adulto origina-se no inconsciente, ao passo que na criança, na qual ainda não existe separação e censura entre o pré-consciente e o inconsciente, ou quando essa divisão está apenas em processo de formação, é um desejo não realizado e não recalcado do estado de vigília. Estou ciente de que não se pode comprovar que essa concepção tenha validade geral. No entanto, afirmo que, com frequência, é possível demonstrá-la, mesmo quando não se suspeita dela, e que não pode ser refutada de forma geral. Os sentimentos de desejo que permanecem do estado de vigília conscientes são, portanto, relegados a uma posição de segundo plano na formação do sonho. No conteúdo onírico, atribuirei a eles apenas a parte conferida ao material das sensações reais durante o sono. Se eu agora levar em conta aquelas outras instigações psíquicas remanescentes do estado de vigília, que não são desejos, apenas me aferrarei à rota traçada para mim por essa linha de raciocínio. Quando decidimos ir dormir, somos capazes de encerrar temporariamente a soma de energia dos nossos pensamentos de vigília. Dormirá bem o indivíduo que conseguir fazer isso. Napoleão I tinha a reputação de ter sido um modelo desse tipo. Mas nem sempre conseguimos realizá-lo ou realizá-lo à perfeição. Problemas por resolver, preocupações persistentes e um volume avassalador de impressões dão continuidade à atividade do pensamento, mesmo durante o sono, mantendo os processos psíquicos no sistema que denominamos pré-consciente. Esses processos mentais, que insistem durante o sono, podem ser divididos nos seguintes grupos. 1. Aqueles que não foram interrompidos durante o dia devido a algum impedimento fortuito. 2. Aqueles que ficaram inacabados pela paralisia temporária da nossa capacidade mental, ou seja, o que não foi resolvido. 3. Aqueles que foram rejeitados e suprimidos durante o dia. Estes se alinham ao poderoso grupo 4, formado por aqueles que foram ativados em nosso inconsciente durante o dia pelo trabalho do pré-consciente. Por fim, podemos acrescentar o grupo 5, que consiste nas impressões indiferentes, portanto não resolvidas, do dia. Não devemos subestimar as intensidades psíquicas introduzidas no sono por esses resquícios da vida de vigília, especialmente aqueles que emanam do grupo dos desejos não resolvidos.
Essas excitações certamente continuam a lutar para se expressar durante a noite, e podemos presumir com igual certeza que o estado de sono impossibilita a continuação habitual do processo de excitação no pré-consciente e o término da excitação ao se tornar consciente. Até o ponto em que pudermos normalmente tomar consciência de nossos processos de pensamento, mesmo durante a noite, não estamos dormindo. Não me aventurarei a afirmar que mudanças são produzidas pelo estado de sono no sistema pré-consciente, mas não há dúvida de que o caráter psicológico do sono se deve essencialmente à mudança de energia nesse mesmo sistema, que também domina o poder de motilidade, paralisada durante o sono. Em contraste com isso, parece não haver nada na psicologia do sonho que justifique a suposição de que o sono produz quaisquer alterações, exceto secundárias, nas condições do sistema inconsciente. Assim, para a excitação noturna na força, não resta outro caminho senão aquele seguido pelas excitações de desejo provenientes do inconsciente. Essas excitações devem buscar reforço no inconsciente e seguir os desvios das excitações inconscientes. Mas qual é a relação entre os resíduos pré-conscientes diurnos e o sonho? Não há dúvida de que penetram em abundância sonho adentro, que utilizam o conteúdo onírico para se intrometerem na consciência mesmo durante a noite. Na verdade, de tempos em tempos, até mesmo dominam o conteúdo do sonho e o impelem a dar prosseguimento ao trabalho do dia. Também é certo que os restos do dia podem ter um caráter tão diferente quanto o dos desejos, mas é altamente intrusivo e até mesmo decisivo para a teoria da realização de desejos. Ver quais condições eles têm de cumprir para serem recebidos no sonho. Retomemos como exemplo um dos sonhos já citados, a saber, o sonho em que meu amigo Otto parece apresentar os sintomas da doença de Graves, uma forma de hipertireoidismo. A aparência do meu amigo me causou certa preocupação durante o dia, e essa preocupação, como tudo o mais que se referia a ele, me afetou. Posso também presumir que esses sentimentos me acompanharam sono adentro. Eu provavelmente estava empenhado em descobrir o que havia de errado com ele. Durante a noite, minha preocupação encontrou expressão no sonho que descrevi, cujo conteúdo não apenas era sem sentido, como também não demonstrava qualquer realização de desejo. Mas comecei a investigar a origem dessa expressão incongruente da preocupação que senti durante o dia, e a análise revelou a ligação. Identifiquei meu amigo Otto como um certo Barão L, e eu mesmo como um certo professor R. Só havia uma explicação para eu ter sido impelido a selecionar apenas essa substituição para o pensamento do dia. Eu deveria ter sempre estado preparado no inconsciente a me identificar com o professor R, pois essa identificação significava a realização de um dos desejos imortais da infância, a saber, o de me tornar uma pessoa grande. Ideias repulsivas a respeito do meu amigo, que certamente teriam sido repudiadas no estado de vigília, aproveitaram a oportunidade para me imiscuir no sonho. Mas a preocupação diurna também encontrou alguma forma de expressão por meio de uma substituição no conteúdo do sonho. O pensamento diurno, que não era um desejo em si, mas sim uma preocupação, de alguma forma teve de encontrar uma conexão com o desejo infantil agora inconsciente e reprimido, o que lhe permitiu, então, embora já devidamente modificado e preparado, originar-se, entre aspas, na consciência. Quanto mais dominante for essa preocupação, mais forte deverá ser a conexão a ser estabelecida.
Entre o conteúdo do desejo e o da preocupação, não há necessidade de haver ligação. Tampouco nenhuma associação desse tipo estava presente nos nossos exemplos. Agora somos capazes de definir com precisão o papel desempenhado nos sonhos pelo desejo inconsciente. Posso admitir que existe toda uma classe de sonhos em que a instigação se origina, de forma preponderante ou até mesmo exclusiva, dos resquícios da vida cotidiana. E acredito que até mesmo o meu acalentado desejo de me tornar, em algum momento futuro, um professor extraordinário teria me permitido dormir um sono tranquilo naquela noite, se minha preocupação com a saúde de meu amigo ainda não estivesse ativa. Porém, essa preocupação por si só não teria produzido um sonho. A força motriz necessária ao sonho tinha de contar com a contribuição de um desejo, e cabia à preocupação obter para si um desejo que agisse como força propulsora do sonho. Para falar em termos figurativos, é bem possível que um pensamento diurno desempenhe no sonho o papel de um empreiteiro, empreendedor. Porém, como se sabe, não importa que ideia o empreiteiro tenha em mente. E por mais desejoso que ele esteja de colocá-la em prática, nada pode realizar sem capital. Ele deve depender de um capitalista para custear as despesas necessárias, e esse capitalista, que fornece as despesas psíquicas para o sonho, é invariável e indiscutivelmente um desejo oriundo do inconsciente, seja qual for a natureza do pensamento ocorrido no estado de vigília. Noutros casos, o próprio capitalista é o empreiteiro do sonho. Este, de fato, parece ser o caso mais comum. Um desejo inconsciente é produzido pelo trabalho diário, que, por sua vez, cria o sonho. Além disso, os processos oníricos correm em paralelo com todas as outras possibilidades da relação econômica aqui utilizadas como ilustração. Assim, o próprio empreendedor pode contribuir com algum capital, ou vários empreendedores podem procurar a ajuda do mesmo capitalista. Ou ainda, vários capitalistas podem se reunir e fornecer conjuntamente o capital de que o empreendedor necessita. Dessa forma, há sonhos produzidos por mais de um desejo onírico e muitas variações semelhantes que podem facilmente ser ignoradas e não nos interessam mais. O que deixamos inacabado nessa discussão dos desejos oníricos poderemos desenvolver mais tarde. O tertium comparationes, nota de rodapé. Nas comparações que acabamos de empregar, ou seja, a soma colocada à nossa livre disposição em uma distribuição adequada. Admite uma aplicação ainda mais refinada para a ilustração da estrutura do sonho. Podemos reconhecer na maioria dos sonhos um ponto central especialmente marcado por perceptível intensidade. Esse ponto central é normalmente a representação direta da realização do desejo, pois, se desfizermos os deslocamentos do trabalho do sonho por um processo de retrogressão, constataremos que a intensidade psíquica dos elementos dos pensamentos oníricos é substituída pela intensidade perceptível dos elementos no conteúdo onírico. Os elementos adjacentes à realização do desejo muitas vezes nada têm a ver com o seu sentido, mas revelam-se como derivados de pensamentos dolorosos que se opõem ao desejo. Contudo, devido à sua ligação, mais das vezes artificial com o elemento central, adquiriram intensidade suficiente para lhes permitir chegar à expressão nos sonhos. Assim, a força de expressão da realização do desejo se difunde por determinada esfera de associação, dentro da qual todos os elementos, inclusive aqueles que são em si impotentes, adquirem a capacidade de se expressar. Nos sonhos com vários desejos fortes,
podemos facilmente separar as esferas das diferentes realizações de desejos individuais. As lacunas no sonho também podem muitas vezes ser aplicadas como zonas fronteiriças ou limítrofes. Embora as observações anteriores tenham limitado consideravelmente o significado dos resquícios do dia para o sonho, ainda assim valerá a pena dar-lhes alguma atenção. Eles devem ser um ingrediente essencial na formação dos sonhos, à medida que a experiência revela o fato surpreendente de que todo sonho apresenta em seu conteúdo um vínculo com alguma impressão diurna recente, muitas vezes do tipo mais insignificante. Até agora não conseguimos ver qualquer necessidade desse acréscimo à mistura dos sonhos. Essa necessidade aparece apenas quando acompanhamos de perto o papel desempenhado pelo desejo inconsciente e depois procuramos informações na psicologia das neuroses. Aprendemos assim que a ideia inconsciente como tal é absolutamente incapaz de entrar no pré-consciente e que só pode exercer uma influência ali, unindo-se a uma ideia inofensiva já pertencente ao pré-consciente, para o qual transfere sua intensidade e sob o qual se permite encobrir-se. Esse é o fato da transferência que fornece uma explicação para tantas ocorrências surpreendentes na vida psíquica dos neuróticos. A ideia do pré-consciente, que assim obtém uma imerecida abundância de intensidade, pode ser mantida inalterada pela transferência, ou pode se ver forçada a passar por uma modificação, por imposição do conteúdo da ideia transferidora. Espero que o leitor perdoe o meu gosto por fazer analogias com a vida cotidiana, mas sinto-me tentado a dizer que as relações existentes para a ideia reprimida são semelhantes à situação vigente na Áustria para os dentistas norte-americanos, que estão proibidos de exercer a profissão, a menos que obtenham autorização de um médico com qualificação regular para usar seu nome na placa pública e assim atender aos requisitos legais. Ademais, assim como naturalmente não são os médicos mais requisitados que firmam essas alianças com os dentistas, também na vida psíquica apenas ideias pré-conscientes ou conscientes são escolhidas para cobrir uma ideia recalcada e que não atraíram elas próprias grande dose da atenção que está atuando no pré-consciente. O inconsciente enreda com suas conexões, preferencialmente aquelas impressões e ideias do pré-consciente que passaram despercebidas como irrisórias, ou aquelas que logo foram privadas dessa atenção por conta da rejeição. É um fato conhecido dos estudos de associação, confirmado por todas as experiências, que as ideias que formaram ligações íntimas em uma direção assumem uma atitude quase negativa em relação a grupos inteiros de novas ligações. Certa vez tentei, a partir desse princípio, desenvolver uma teoria para a paralisia histérica. Se presumirmos que a mesma necessidade de transferência das ideias reprimidas que aprendemos a conhecer por meio da análise das neuroses também faz sentir a sua influência no sonho, podemos explicar de uma tacada só 2 enigmas relativos aos sonhos. A saber, que toda análise de sonho mostra um entrelaçamento de uma impressão recente e que esse elemento recente é a miúde do caráter mais insignificante. Podemos acrescentar o que já aprendemos em outra parte. O motivo pelo qual esses elementos recentes e triviais entram com tanta frequência no conteúdo do sonho, como substitutos dos pensamentos oníricos mais profundos, é que eles têm menos a temer da censura imposta pela resistência. Mas embora essa ausência de censura explique apenas a preferência por elementos triviais, a presença constante de alguns elementos recentes aponta para a existência de uma necessidade de transferência.
Ambos os grupos de impressões satisfazem a exigência da repressão, que estabelece material ainda livre de associações. As indiferentes, porque não ofereceram incentivo para associações amplas, e as recentes, porque não tiveram tempo suficiente para formar essas associações. Vemos assim que os resíduos do dia, entre os quais podemos agora incluir as impressões indiferentes, quando participam da formação do sonho, não apenas tomam emprestado do inconsciente a força motriz à disposição do desejo reprimido, mas também oferecem ao inconsciente algo indispensável, a saber, o vínculo necessário à transferência. Se aqui tentássemos penetrar mais a fundo nos processos psíquicos, teríamos primeiro de lançar mais luz sobre o jogo das emoções entre o pré-consciente e o inconsciente, ao qual de fato somos empurrados pelo estudo das psiconeuroses, ao passo que o sonho em si não oferece nenhuma ajuda nesse sentido. Tenho apenas uma derradeira observação a fazer acerca dos resíduos diurnos. Não há dúvida de que são eles os verdadeiros perturbadores do sono, e não o sonho, que, pelo contrário, se esforça para proteger o sono. Mas voltaremos a esse ponto mais adiante. Até agora discutimos os desejos oníricos, rastreamos a origem do sonho de desejo até situá-la na esfera do inconsciente e analisamos as suas relações com o resto do dia, que por sua vez podem ser desejos, emoções psíquicas de qualquer outro tipo ou simplesmente impressões recentes. Assim demos margem a quaisquer afirmações que possam ser feitas acerca da importância da atividade do pensamento consciente nas formações oníricas em todas as suas variações. Baseando-se em nossa série de pensamentos, não nos seria impossível explicar que mesmo aqueles casos extremos em que o sonho, dando continuidade às atividades diurnas, leva a uma conclusão feliz para um problema não resolvido, propicia um exemplo, cuja análise poderia revelar sua fonte em um desejo infantil ou recalque, que fornece essa aliança e o bem-sucedido fortalecimento dos esforços da atividade pré-consciente. Mas ainda não chegamos nem sequer um passo mais perto da solução do enigma. Por que o inconsciente só pode fornecer a força motriz para a realização do desejo durante o sono? A resposta a essa pergunta deve elucidar a natureza psíquica dos desejos, e será dada com a ajuda do quadro esquemático do aparelho psíquico. Não temos dúvida de que esse aparelho atingiu a sua atual perfeição por meio de um longo período de desenvolvimento. Procuremos reconduzi-lo a uma etapa inicial da sua atividade. A partir de suposições a serem confirmadas em outro momento, sabemos que a princípio o aparelho se esforçou para manter-se tão livre de estímulos e excitações quanto possível. Por conseguinte, em sua primeira formação, o esquema tomou a forma de um aparelho reflexo, que lhe permitia descarregar prontamente por meio de uma via motora qualquer estímulo sensorial que sobre ele incidisse. Mas essa função simples foi perturbada pelas exigências da vida, que também fornecem um impulso para o desenvolvimento posterior do aparelho. As exigências da vida manifestaram-se primeiro na forma de grandes necessidades físicas. A excitação despertada pela necessidade interior busca uma saída na motilidade, o que pode ser descrito como mudanças internas ou como expressão das emoções. A criança faminta chora ou se remexe, inquieta e impotente. Mas a sua situação permanece inalterada, pois a excitação que procede uma necessidade interior requer não uma eclosão momentânea, mas uma força em ação contínua. Uma mudança só pode ocorrer se, de alguma forma, experimentar-se um sentimento de gratificação,
que no caso da criança com fome deve ser por meio de ajuda externa, a fim de eliminar a excitação interna. Um componente essencial dessa experiência é o aparecimento de certa percepção, de comida, no nosso exemplo, cuja imagem mnêmica permanece a partir de então associada ao traço mnêmico da excitação produzida pela necessidade. Graças à ligação que foi estabelecida, da próxima vez que essa necessidade for despertada, surgirá um sentimento psíquico que reavivará a imagem mnêmica da percepção anterior. Isto é, na verdade, restabelecerá a situação da primeira gratificação. A esse sentimento chamamos de desejo. O reaparecimento da percepção constitui a realização do desejo, e o renascimento pleno da percepção pela excitação do desejo constitui o caminho mais curto para a realização do desejo. Podemos supor uma condição primitiva do aparelho psíquico em que esse caminho é realmente percorrido, isto é, onde o desejo se funde em uma alucinação. Essa primeira atividade psíquica visa, portanto, a uma identidade perceptiva, ou seja, almeja uma repetição da percepção que é vinculada à realização do desejo. Essa atividade mental primitiva deve ter sido modificada pela amarga experiência prática, que a transforma em uma atividade secundária mais conveniente. O estabelecimento da percepção de identidade no curto caminho regressivo dentro do aparelho não traz consigo, sob nenhum outro aspecto, o resultado que inevitavelmente se segue ao reavivamento da mesma percepção a partir do exterior. A gratificação não acontece e a necessidade persiste. Para equalizar a soma de energia interna com a externa, a primeira deve ser continuamente mantida, tal como de fato acontece nas psicoses alucinatórias e nos delírios de fome, que esgotam a capacidade psíquica de apegar-se ao objeto de desejo. A fim de fazer um uso mais adequado da força psíquica, torna-se necessário inibir a regressão plena para evitar que ela se estenda além da imagem mnêmica, de onde poderá selecionar outros caminhos que conduzam, ao fim e ao cabo, ao estabelecimento da desejada identidade a partir do mundo exterior. Essa inibição e o consequente desvio da excitação tornam-se tarefa de um segundo sistema que domina a motilidade voluntária, isto é, por meio de cuja atividade o dispêndio da motilidade é agora dedicado a propósitos evocados de antemão. Mas toda essa complicada atividade mental, que se desdobra desde a imagem mnêmica até o estabelecimento da identidade perceptiva a partir do mundo exterior, representa apenas um desvio que foi imposto pela experiência à realização do desejo. Nota de rodapé. Pensar nada mais é do que o equivalente do desejo alucinatório. E se o sonho for chamado de realização de desejo, isso se torna evidente, pois nada além de um desejo pode impelir a ação nosso aparelho psíquico. O sonho, que ao realizar seus desejos percorre o curto caminho regressivo, preserva para nós apenas um exemplo da forma primária do aparelho psíquico, que foi abandonada por ser inconveniente. O que antes dominava o estado de vigília, quando a vida psíquica ainda era jovem e inepta, parece ter sido banido para o estado de sono, assim como reaparecem novamente nos quartos de brinquedo o arco e a flecha, armas primitivas descartadas pelos adultos evoluídos. Os sonhos são um fragmento da vida psíquica infantil já abandonada. Nas psicoses, esses modos de funcionamento do aparelho psíquico, normalmente suprimidos no estado de vigília, reafirmam-se e então revelam a sua incapacidade de satisfazer as nossas necessidades no mundo exterior. Os sentimentos de desejo inconscientes evidentemente se esforçam para se afirmar também durante o dia. E os fatos da transferência
bem como as psicoses, nos ensinam que lutam para penetrar na consciência e dominar o controle da motilidade pela estrada que leva ao sistema pré-consciente. É, portanto, o sensor situado entre o inconsciente e o pré-consciente, cuja existência nos é imposta pelo sonho, que devemos reconhecer e honrar como o guardião da nossa saúde psíquica. Mas não é por um ato de descuido que esse guardião diminui a sua atividade de vigilância durante a noite e permite que as emoções reprimidas do inconsciente se expressem, possibilitando novamente a regressão alucinatória? Creio que não, pois quando o guardião crítico descansa e temos provas de que o seu sono não é profundo, ele toma o cuidado de fechar a porta de acesso à mobilidade. Sejam quais forem os sentimentos do inconsciente, normalmente inibidos, que possam zanzar pela casa, não precisam de interferência. Permanecem inócuos, porque são incapazes de pôr em movimento o aparelho motor, o único capaz de exercer uma influência modificadora sobre o mundo exterior. O estado de sono garante a segurança da fortaleza que está sob guarda. As condições são menos inofensivas quando o que provoca um deslocamento de forças não é um afrouxamento noturno na operação do sensor crítico, mas um enfraquecimento patológico deste último, ou de uma intensificação patológica das excitações inconscientes. E isso é enquanto o pré-consciente está carregado de energia e os caminhos para a motilidade estão abertos. O guardião é então dominado. As excitações inconscientes subjugam o pré-consciente. Por meio disso, dominam nossa fala e ações, ou então impõem a regressão alucinatória, regendo assim um aparelho, que não foi projetado para o uso dele. Em virtude da atração exercida pelas percepções sobre a distribuição de nossa energia psíquica. A essa condição chamamos de psicose. Estamos agora na melhor posição para completar a nossa construção psicológica, que foi interrompida pela introdução de dois sistemas, o inconsciente e o pré-consciente. Temos, contudo, amplas razões para dedicar atenção ainda mais profunda ao desejo, como única força motriz psíquica no sonho. Explicamos que a razão pela qual os sonhos são, em todos os casos, a realização de um desejo é porque são produtos do inconsciente, sistemas que não conhecem outro objetivo em sua atividade senão a realização de desejos, e que não têm outras forças à sua disposição a não ser os sentimentos de desejo. Se aproveitarmos por mais um momento o direito de elaborar, a partir da interpretação dos sonhos, especulações psicológicas tão abrangentes, teremos o dever de demonstrar que estamos, desse modo, trazendo os sonhos para uma relação que também pode abarcar outras estruturas psíquicas. Se existe um sistema do inconsciente, ou algo suficientemente análogo a ele para os propósitos de nossa discussão, os sonhos não podem ser sua única manifestação. Todos os sonhos podem ser a realização de um desejo, mas deve haver outras formas de realização anormal de desejo além da dos sonhos. De fato, a teoria de todos os sintomas psiconeuróticos culmina na proposição de que eles também devem ser considerados como realizações de desejos inconscientes. Nossa explicação faz dos sonhos apenas os primeiros membros de um grupo de extrema importância para os psiquiatras, e cuja compreensão significa a solução da parte puramente psicológica do problema da psiquiatria. Contudo, outros membros desse grupo de realizações de desejos, por exemplo, os sintomas histéricos, evidenciam uma qualidade essencial que até agora não consegui encontrar nos sonhos. Assim, pelas investigações a que me referi tantas vezes neste tratado, sei que a formação de um sintoma histérico necessita da combinação de ambas as correntes da nossa vida psíquica.
O sintoma não é apenas a expressão de um desejo inconsciente realizado, mas deve ser acompanhado por outro desejo do pré-consciente que é realizado pelo mesmo sintoma. Assim, o sintoma é pelo menos duplamente determinado, uma vez por cada um dos sistemas conflitantes. Assim como no sonho, não há limite para outras sobredeterminações dos sintomas. A meu ver, a determinação que não deriva do inconsciente é invariavelmente um encadeamento de pensamentos em reação contra o desejo inconsciente. Por exemplo, uma autopunição. Por isso posso dizer em geral que um sintoma histérico só se desenvolve quando as realizações de dois desejos contrastantes, cada qual originado em um sistema psíquico diferente, são capazes de combinar-se em uma única expressão. Compare com a minha última formulação sobre a origem dos sintomas histéricos em um tratado publicado no Zeitschrift für Sexualwissenschaft por Hirschfeld e outros, 1908. Exemplos sobre esse ponto seriam de pouca serventia, pois nada além de uma revelação exaustiva das complicações em questão seria convincente. Portanto, contento-me com a mera afirmação, e citarei um exemplo apenas à guisa de explicação, não como uma tentativa de convencimento. O vômito histérico de uma de minhas pacientes revelou ser, por um lado, a realização de uma fantasia inconsciente que remontava à sua puberdade, o desejo de que ela poderia estar continuamente grávida e ter uma infinidade de filhos. Posteriormente, acrescido do desejo de que ela poderia ter seus filhos com o maior número possível de homens. Em oposição a esse desejo imoderado, surgiu um poderoso impulso defensivo. Porém, como os vômitos poderiam estragar a silhueta da paciente e deteriorar sua beleza, de modo que ela deixaria de ter encantos aos olhos alheios, o sintoma era, portanto, condizente com sua tendência de pensamentos punitivos, e, sendo assim, admissível de ambos os lados. Teve permissão para se tornar uma realidade. Essa é a mesma maneira de consentir na realização de um desejo que a rainha dos partos escolheu para o triunviro crasso. Acreditando que o general havia empreendido sua campanha militar pela cobiça por ouro. Ela ordenou que ouro derretido fosse despejado dentro da garganta do cadáver do romano. Abre aspas. Agora tens aquilo por que ansiaste. Fecha aspas. Até aqui tudo o que sabemos sobre os sonhos é que expressam a realização de um desejo do inconsciente. E aparentemente o pré-consciente dominante só permite isso depois de ter submetido o desejo a algumas distorções. Na verdade, não estamos em condições de demonstrar regularmente uma sequência de pensamentos antagônica aos desejos oníricos e que, como sua contrapartida, seja realizada no sonho. Apenas de vez em quando encontramos no sonho vestígios de formações reativas, por exemplo, a ternura pelo amigo R no sonho do tio. Mas a contribuição do ingrediente do pré-consciente que aqui está ausente pode ser encontrada em outro lugar. Embora o sistema dominante se recolha em um desejo de dormir, o sonho pode dar expressão, com múltiplas distorções, a um desejo do inconsciente e realizar esse desejo produzindo as necessárias mudanças de energia do aparelho psíquico, e pode finalmente fazê-lo persistir durante toda a duração do sono. Nota de rodapé. Em geral, esse persistente desejo de dormir por parte do pré-consciente facilita a formação dos sonhos. Façamos referência ao sonho do pai que, pelo clarão de luz proveniente da câmara mortuária, chegou à conclusão de que o corpo do filho estava em chamas. Mostramos que uma das forças psíquicas decisivas para que o pai chegasse a essa conclusão, em vez de ser despertado pelo brilho da luz,
foi o desejo de prolongar por um momento a vida da criança vista no sonho. Outros desejos provenientes da repressão provavelmente nos escapam, porque não somos capazes de analisar esse sonho. Mas como segunda força motriz do sonho, podemos mencionar o desejo do pai de dormir, pois tal como a vida da criança, o sono do pai é prolongado por mais um momento pelo sonho. O motivo subjacente é, abre aspas, que o sonho prossiga, caso contrário eu terei que acordar. Fecha aspas. O que ocorre nesse sonho vale também para todos os outros sonhos. O desejo de dormir serve de apoio ao desejo inconsciente. Relatamos alguns sonhos que aparentemente eram sonhos de conveniência. Mas, a bem da verdade, todos os sonhos podem reivindicar essa mesma designação. A eficácia do desejo de continuar a dormir pode ser percebida mais facilmente nos sonhos de despertar, que transformam o estímulo sensorial objetivo de modo a torná-lo compatível com a continuação do sono. Eles entrelaçam esse estímulo no sono, a fim de privá-lo de quaisquer alegações que possa fazer à guisa de aviso do mundo exterior. Mas esse desejo de continuar a dormir deve também participar na formação de todos os outros sonhos que possam perturbar o estado de sono apenas a partir de dentro. Abre aspas. Está tudo bem. Continue dormindo, afinal é só um sonho. Fecha aspas. Essa é, em muitos casos, a sugestão que o pré-consciente faz ao consciente quando o sonho vai longe demais. Isso também descreve, de modo geral, a atitude da nossa atividade psíquica dominante em relação aos sonhos, embora o pensamento permaneça tácito. Devo chegar à conclusão de que durante todo o nosso estado de sono, temos tanta certeza de que estamos sonhando quanto temos certeza de que estamos dormindo. Somos compelidos a ignorar a objeção levantada contra essa conclusão de que a nossa consciência nunca é dirigida para o conhecimento da primeira dessas certezas, o sono, e que é dirigida para o conhecimento da segunda, o sonho, apenas em ocasiões especiais, quando o sensor é pego de surpresa. Contra essa objeção, podemos dizer que há pessoas que estão inteiramente conscientes de que dormem e de que sonham, e que aparentemente são dotadas da faculdade de guiar conscientemente sua vida onírica. Quando um desses sonhadores fica insatisfeito com o rumo do sonho, interrompe-o sem acordar e reinicia-o de modo a continuá-lo com um rumo diferente, tal qual o dramaturgo popular que, a pedidos, dá um fim mais feliz à sua peça. Ou, em outra ocasião, caso seu sonho o tenha colocado em uma situação sexualmente excitante, ele pensa enquanto dorme. Abre aspas. Não me interessa continuar este sonho e me esgotar em uma poluição. Prefiro adiá-lo em favor de uma situação real. Fecha aspas. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Próximo capítulo. 7. A função dos sonhos.